E aí, organizados, sejam bem-vindos ao OrganizeCast. Novamente, mais uma semana aqui presente com você, pontual, toda quinta-feira no YouTube e também no Spotify, às 17 horas, toda semana, em ponto entregue para você. E hoje o papo é muito legal com o Vitor, um usuário Organize desde 2022, se eu não me engano, e vem, gente, com uma história de superação, vou falar para você, muito bacana. Veio lá do endividamento quando jovem até a construir uma relação com a organização financeira em família. Então, pode ter certeza que hoje tem muita lição para mim, para você, para todo mundo que acompanhar esse episódio. Vitor, já vou chamar você aqui pro palco, vamos dizer assim? Pode chegar. Olá, tudo bem? Vitor, antes de tudo, muito obrigada por ter aceitado separar um momentinho. A gente sabe que é correria. Você que trabalha com marketing, né, com publicidade, então a gente nem respira direito. Então, É muito isso. obrigada por ter aceitado aqui compartilhar comigo, com a audiência, um pouquinho da sua trajetória, né, da sua superação e também a sua relação com o dinheiro com a família, né? Isso, perfeito. Obrigado, eu que agradeço. Olha, e já dando para a gente, né, já mencionei aqui os desafios quando é jovem, já para começar a nossa conversa, compartilhe um pouquinho com a audiência como que foi isso de logo jovem estar endividado, né, se encontrar num momento apertado ele financeiramente, como que foi chegar nesse ponto? O que que aconteceu? Eh, eu assim, quando mais novo, eu tive vamos dizer que o privilégio, né, de ter algumas coisas sempre na mão, né, de forma, assim, não muito difícil. Eu tive uma avó que sempre me ajudou, independente do que eu precisava, e isso, me fez ter um mau costume para o que eu tinha, sabe. Eu não valorizava tanto o que eu ganhava e não sentia que aquilo tinha algum esforço específico. Então, logo que eu fiz 18 anos, que é a idade que a gente pode sujar o nosso nome, né, eu nessa ânsia de querer ter, ao invés né, assim, de dar o valor necessário, né, eu já consegui sujar meu nome com 18 anos. E só acho que só quem suja o nome, entende o sentimento que é isso, né, quando isso acontece, né, e tudo mais. E as coisas só começaram a mudar pra mim quando eu entendi a questão família, entendeu? Quando você sai da casa da mãe, quando você vê uma conta de luz, uma conta de água, quando você não tem muita ajuda, né, financeira externa, e aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Essa foi a minha viradinha de chave, entendeu? Para todo esse dinheiro, né? Esse assunto dinheiro. Eu me reconheço, assim, nessa experiência que você compartilha. Comigo aconteceu parecido, vamos dizer assim. Na época eu usava, não eram esses bancos digitais, e no saldo aparecia o valor que eu tinha somado com um crédito especial. Então, de fato, eu tinha, sei lá, R$ 500, mas ele mostrava para mim que eu tinha 2.500. Zero controlava, a mesma fase também entrando na faculdade. Nossa, eu torrei aquele dinheiro Não, e foi correndo juros sobre juros. não, Foi, eu foi. meu assim, mas foi um pior. Além, por exemplo, de um celular que eu fui lá na loja de celular e eu lembro que era uma financeira, assim, com juros altíssimos, assim, sabe? Então, tipo assim, uma conta, um celular que na época, super simples, um celular, custava tipo R$ 1.300, foi pra uma dívida de, sei lá, 4.000, R$ 3.000, entendeu? Isso eu já com 18 anos. Mas mas ainda, a vida ainda tem que mostrar mais. E não foi só isso. Cara, tipo assim, eu ia para o ensino médio, para começo de faculdade e tudo mais, e naquela ânsia de querer ter sem entender qual que é o malefício que isso causa, sabe? Pô, eu já fiz outras burrices, por assim dizer, né? De querer, assim, só pelo fato de ter o dinheiro e sem pensar na consequência, sabe? Então, por isso que a intenção, assim, hoje eu me sinto mal de chegar, às vezes, um vencimento de um cartão, por exemplo, eu gosto de pagar, tipo, 3, 5 dias, tipo, adiantado, para não correr nenhum risco de nenhum problema acontecer, sabe? E eu deixar essa conta de lado, entendeu? Esse é o meu objetivo de vida atual, porque até então, né, com filha, né, a gente tem que dar, no mínimo, o exemplo, né, do que a gente
né, dando um exemplo ruim para elas, de saber o que que acontece com tudo isso, né, todo esse corre todo. Então, agora eu tenho que viver no exemplo, né, essa é a verdade. É um bom motivo para se manter na disciplina. Os pequenos, assim, não tenho filhos, né, por enquanto, mas pretendo. E com certeza eu vejo que é uma quebra de tabus, assim, para entrar nesse assunto. Que para mim, pelo menos, quando eu era criança, era muito abordado o assunto finanças como não é para você, é para adultos. Você não. E aí, do nada, né, nesse discurso, do nada, né, você cai de paraquedas precisando lidar com o seu dinheiro, Isso. precisando lidar com pagar contas. Isso, Porque a e vida, agora? porque a vida ela não escolhe o momento certo. Eu digo isso, por exemplo, quando minha esposa engravidou, entendeu? A gente tava junto há 5 anos, entendeu? A gente tava namorando, ela com 18 anos, entendeu? A gente com 5 anos de diferença um do outro, sabe? Então, a gente casou, a única coisa que eu tinha era uma bicicleta. É sério, Caramba. era só uma bicicleta, entendeu? Até brinco até hoje com ela, assim, que ela quis me dar o golpe do baú com uma bicicleta, entendeu? Ela queria minha bicicleta vermelha. Mas eu só tinha isso, sabe? Então, é nessa hora, cara. É nessa hora que, tipo, que a gente é forçado a virar adulto, entendeu, né? Lógico, forçado, porque a gente não se, né? A gente não foi obrigado a fazer nada, mas a gente, querendo ou não, a gente se colocou na situação para agora ser adulto. Então vai ser, entendeu? Então aí você sai da casa da mãe, você assume um aluguel, porque você não vai ter uma casa própria nessa altura do campeonato. Você assume água, assume energia, assume mercado, entendeu? Então é nessa hora que o controle vai falar muito mais, assim, vai falar muito mais alto do que tudo. E mesmo assim, ainda eu dei muita atropelada na vida, ainda mais depois que a minha primeira filha veio, entendeu? É, esses atropelos me fizeram, assim, crescer bastante, assim, sobre esse assunto dinheiro, sabe? E eu acredito que muita gente também deve ter tido a mesma experiência também, porque, não vou dizer que raro, mas, assim, eu acho que numa porcentagem alta deve ser tipo, de filhos aparecerem na nossa vida sem a gente, né, planejar muito, entendeu? Então, crescimento. Minha primeira filha foi um crescimento, a segunda foi um crescimento ainda maior, sabe? Tá sendo. É assim, é um crescimento diário. Dia a dia eu aprendo com as duas. Bom, então foi aí que teve a virada de chave, né, que você identificou: "Não, preciso", aquele ditado, né, "Água bateu na bunda, É então isso. preciso fazer alguma coisa". E como que foi, assim, sair dessa situação? Você fez essa mudança junto com a sua esposa? Você já: "Não, a gente precisa fazer alguma coisa juntos", ou você tomou a É, frente e depois levou isso para o lar, né, vamos dizer? olha, é assim, ó, a minha mentalidade, graças a Deus, sempre foi muito diferente da dela. E aí eu agradeço muito isso, porque as dificuldades que ela teve na vida, né, e são totalmente diferentes da minha, sabe? Muito, 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 sabe? Então, ela sabe até hoje valorizar muito mais o simples e o concreto, assim, do que assim, vamos dizer que o imaginário não, mas o utópico demais, entendeu? Essa é a jogada. Tanto que a gente, assim, tem um controle, assim, muito, muito junto, porque ela que de vez em quando coloca, às vezes, dá uma segurada em mim, assim, pro pezinho no chão, entendeu? E fala assim, olha, cara, e aí, o que você acha sabe? Então ela tem um discernimento em relação a isso até um pouquinho maior que o meu, assim, sabe? E eu agradeço muito isso. Imagina se os dois, quando casaram, tivessem a mesma mentalidade, a gente tava afundado ainda mais na nossa vida, sabe? E ela sempre teve, assim, ainda mais pela criação dela, sempre teve o desejo de ter uma casa, de formar uma família, sabe? E eu fui adquirindo isso com o tempo, entendeu? Sabe? Eu assim, na minha idade, na época que eu vinha, assim, sempre. Acho que o homem não tinha muita preocupação com isso, assim, ainda mais quando era muito jovem, assim, sabe? E eu acho que a mulher nessa época tinha mais, e ela
ainda bem que tinha, porque daí hoje eu devo, assim, a construção de tudo que a gente tem, sabe? Assim, não vou dizer nem um 50-50, vamos dizer um 60-40 na mentalidade dela, que ajudou a ter esse sentimento de casa, lar, entendeu? O lar, De assim, construir, né? De ter uma e base. de ter, entendeu? Da gente poder fechar a nossa portinha da nossa casa e falar, isso aqui que a gente tá, esse lugar que a gente tá é nosso, entendeu? Então, isso faz com que a gente pense em querer controlar, em saber o que vem e para onde vai, pra gente poder conquistar certas coisas, entendeu? Ah, a gente quer um carro novo. Cara, como a gente vai fazer isso? Aí vai ser sabendo quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Ele já começa daí, entendeu? E quanto a gente tem que economizar e guardar, sabe? Em qual investimento, né, levar esse tipo de coisa, pra gente poder dar um passinho a mais na nossa vida. E foi assim que a gente conseguiu. A gente não tinha nada. É sério, esse negócio da bicicleta, até um dia eu te mando uma foto pra te mostrar uma bicicleta que inclusive está comigo até hoje. Mas a gente tinha uma bicicleta. Você ainda tem a bicicleta vermelha? Tem. Inclusive é ela que conhece a bicicleta. Falando, cara, uma fotinha aqui. Não é real, essa é a bicicleta, é uma bicicleta vermelha. É uma bicicleta que eu tinha quando eu era mais novo, quando eu comecei a trabalhar, né? Que inclusive eu ganhei do dono da empresa que eu trabalhava, né? E você vê, né? Que loucura. E hoje a gente conseguiu conquistar o nosso carro, sabe? Que graças a Deus tá pago, nada financiado. A nossa casa, que é nossa, entendeu? Por mais que a gente more numa cidade, assim, considerável pequena, assim, né? A gente conseguiu, e é nossa. A gente conseguiu aumentar essa casa, entendeu? A gente consegue poder viajar e usar só o débito sem usar o crédito, entendeu? Essa é a... Por mais isso simples que seja, né? Usar o débito ao invés do crédito, mas a gente corre muito atrás, entendeu? Sabe? E a gente não deixa as coisas se descontrolarem. Então, a gente sempre se conversa. Essa é a... Pra gente, assim, pro nosso bem-estar, esse é o segredo. A gente se conversa muito. Independente do problema, independente do tamanho do problema, a gente para e fala, vamos resolver, entendeu? Ah, apareceu uma conta, apareceu um problema, o carro teve um problema, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver. Vamos cortar ali e daqui e resolver, entendeu? É assim. Cara, que massa. Você falando da sua esposa até me faz pensar que a educação financeira, né, construir uma boa relação com o dinheiro, também vem. Eu visualizo muito como uma plantação, né? Você está plantando para colher no curto, médio, longo prazo. Inclusive, você deu esse exemplo do plantar e colher. Eu tenho com a minha esposa uma frase que é a gente sempre deixar a nossa plantinha regada, entendeu? É isso. Então, assim, porque situações pequenas, tipo, seja numa conversa, seja numa transparência, seja num controle, é isso. Vamos sempre deixar a nossa plantinha regada, né, pra, tipo, crescer, saudável e tudo mais, entendeu? Essa é a nossa filosofia de vida. Cara, incrível, incrível. E falando em plantinha regada, vocês têm duas plantinhas, né? As duas filhas, né? E você até comentou com a gente nas nossas conversas, né, para produzir esse episódio, que a sua filha mais velha já está sendo inserida nesse meio de se organizar financeiramente. Como Yes. está sendo essa experiência, né? Primeiro pelo fato de acompanhar a própria adolescência dela, né, que já é um Sim. turbilhão de emoções, e inserir nesse desenvolvimento, nesse crescimento, já a responsabilidade de saber lidar com as finanças. É assim, ó, eu acho que antes de falar de dinheiro com ela, minha esposa, né, trabalha numa empresa de eventos, formaturas, tipo, impressão fotográfica, tipo, gráfica, assim, e ela tá lá, ajudando ela e recebendo um salário, por assim dizer, né, um valor mensal, que para a idade dela, nunca ia imaginar que eu iria receber um dinheiro desse. Então, assim, ó, ela estuda de manhã, né? Ela vai para a escola às 7, e aí a 1 hora da tarde, meio dia e meio mais ou menos, ela vai para a empresa, que inclusive fica assim, do lado da casa da avó da minha esposa, né? Então, assim, é tranquilo o corre todo, né? E aí, de tarde, ela vê se tem alguma coisa, escola para fazer também, mas de tarde ela vai lá e ajuda. Então, e ela tem um salário. Todo mês ela recebe lá seus 680, R$ 700
reais, dependendo da diária, né, e do que ela tá fazendo lá. E a gente conversou e mostrou para ela o benefício de guardar. No sentido assim, imagina se eu, falando para ela, imagina eu, como pai, se eu estivesse lá com 14 anos, tivesse sido ensinado que o poupar pode te render, assim, um dinheiro, entendeu? Mas antes disso, igual eu tava falando do trabalho, eu quis mostrar para ela que, tipo assim, entre aspas, o quão difícil não. O quão difícil é trabalhar, e aí ela, pra ter essa questão de valor do dinheiro, entendeu? Tipo, olha, você tá vendo que você foi trabalhar, você ficou lá de tarde, na frente do computador que seja, ou fazendo algum trabalho e assim, ajudando manualmente, tudo mais com as fotografias, e, e aí você vai, por exemplo, gastar esse dinheiro com alguma coisa. Então, pelo menos eu dei um pensar mais, pensar 2 vezes antes de gastar. E aí a gente teve, né, o benefício de um banco digital que possibilita né, ela abrir uma conta, lógico, a nossa supervisão, que é a gente que abre e dá o acesso para ela. Então ela tem ela tem um cartão de débito, consegue fazer Olha. Pix e tudo mais. Ela pode sair da escola, pode comprar o pastel dela, pode pagar, sei lá, o corte de cabelo dela, que ela inclusive faz isso. Ai, pai, eu quero comprar alguma coisa online. Não, ensinei ela a comprar. Lógico, eu acompanho sempre esse tipo de, de, de situação, assim, tudo mais. Mas aí ela sabe. E aí foi daí que acho que foi uns 3 meses atrás, que é o tempo que ela tá guardando dinheiro, eu falei assim, Maria Fernanda, o nome dela, Maria Fernanda, o que você acha de separar 20% do seu salário, do que você ganha, para você conquistar alguma coisa? Porque querendo ou não, como eu sou da área de criação, publicidade e tudo mais, e ela acompanha o meu trabalho, né, e o que eu faço, o que eu não faço, ela gosta desse do que eu faço, assim, né? Inclusive, ela gosta muito de desenhar. Aí eu mostro um produto ou outro, eu falo assim, olha, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo esse produto que custa, sei lá, 1.500, entendeu? Olha, você vai ter que juntar por 7 meses para você ter. Só que na hora que chegar lá nos 7 meses, você entender que talvez não seja esse o melhor investimento, então por isso que vai dar tempo para você pensar até lá, entendeu? Se realmente é isso que você quer guardar. Como também, né, expliquei para ela que o dinheiro paradinho ali, às vezes um rendimento assim, bem conservador, ela pode ter um lucrozinho, mas entender que se ela estudar e entender um pouco sobre qualquer outro rendimento que ela consiga, tipo algo mensal, que ela também pode, entendeu? Mas eu falei pra ela que ela saiu na minha frente, porque ela tem muito mais tempo que eu de poupar agora, Sim. entendeu? De guardar. Ela com 14, eu com 37, vou fazer 38 anos, ela vai ter mais tempo. Eu falei assim, imagina quando você chegar lá nos seus 18 anos, com todo esse dinheirinho guardado, porque 20% é agora. Mas quando você puder trabalhar, carteira assinada, ou tiver seu próprio negócio, continua guardando seus 20%. Imagina lá, com 20, 25 anos. Entendeu? Ela já vai ter assim, os bens todos, o patrimônio dela, já assim, diferente do que eu tive, né, quando mais novo. Cara, que isso possa ser uma luz para os pais e mães que estão assistindo a gente, de conversar sobre dinheiro com seus filhos, com os seus companheiros e companheiras, né, isso não tem que ser um tabu dentro da sua casa, isso não tem que ser um segredo, e falar baixinho sobre dinheiro, você não precisa ter esse segredo dentro de casa e abordar como se fosse uma coisa perigosa, né, porque seus filhos vão ver isso, vão ver a sua relação e vão entender que é aquilo. Então, você, pai, mãe, por favor, converse com seus filhos sobre dinheiro, é importante. Isso vai impactar a relação deles lá na frente, entendeu? E em tamanhos absurdos, né? Porque, olha, a gente está vendo já uma jovem de 14 anos se organizando financeiramente, com certeza daqui 20 anos ela vai estar muito mais à frente do que a gente está hoje. Vitor, com isso, eu acho que assim, só esse papo já foi dica para todo lado. Mas se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo, pra pais, mães, filhos, casais, o que você diria para nossa audiência? Algum conselho aí, né? Revisando, repassando por toda a sua trajetória para chegar até aqui. Assim, ó, esse conselho, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu acho que é algo que vai além
tipo de um relacionamento, né? Vai além de ser pai, uma paternidade, assim, de, né? Relação pai e filho, vai, tipo assim, engloba a sociedade, entendeu? Igual você mesmo falou, o dinheiro não pode ser um tabu, entendeu? Sabe? Não pode. Porque é melhor, tipo assim, quando a gente ensina o valor dele, entendeu? Sabe? É, às vezes está trabalhando aqui e a gente, na publicidade, querendo ou não, talvez errado ou não que seja, mas a gente não tem muito limite de horário, de trabalho. Então, muitas das vezes eu estou em casa trabalhando no meu computador e minhas filhas estão acompanhando eu trabalhando em casa. Então, eu daria, né, igual você comentou, que dinheiro não seja tabu, então que converse com a tua esposa, converse com o teu marido, entendeu? Tentem manter a vida de vocês financeira mais saudável possível. Dever R$ 10, dever R$ 10.000, para mim tem o mesmo peso, entendeu? Então, se a gente tem a consciência de sempre honrar com tudo que a gente faz, entendeu? Eu acho que isso vai mostrar mais, assim, da gente, né? Do que, né? E conversar, ser transparente, entendeu? Deixar, assim, igual eu falei, a questão do tabu de lado e mostrar, assim, o que pode ser feito quando você tem uma vida financeira organizada. É isso que eu daria, porque esse de exemplo, vida com um casamento, assim, muita gente que é casado sabe que é uma vida de altos e baixos, entendeu? É uma montanha-russa absurda, entendeu? Quando se casa ainda jovem, sabe? Então, manter a cabeça no lugar e transparência, sabe? Assunto de dinheiro não pode ser um tabu, porque assim, eu já vi notícias até, inclusive recente, que, assim, uma boa porcentagem de casais se separam pela motivação de dinheiro, entendeu? Sabe? Então, se isso estiver muito bem organizado, muito bem conversado, sabe? Eu acho que casais não se separariam tanto, sabe? Sociedades não seriam desfeitas, entendeu? E as relações pai e filha, ou tipo assim, ou a filha quando sai de casa e tem uma cabeça, sabe, diferente, eu acho que tudo ia ser diferente, assim, sabe? Então, que pelo menos a minha filha tenha uma ideia de futuro, de esforço, sabe? Tranquila, quando ela fizer 18 anos ou quando sair de casa, esse tipo de coisa. Perfeito, Vitor. E você falou da pesquisa, talvez a gente até viu o mesmo conteúdo. Eu Isso. não lembro a porcentagem exata, mas tem casais que chegam ao ponto de não falar pro outro, né, pro seu companheiro, pro seu parceiro, o quanto ganha. É isso. Sabe assim, gente, se você não, você tá confiando sua vida, né, tá ali juntando as histórias e não confia de falar sobre o quanto que você ganha, sabe? Tem alguma coisa errada aí e precisa Tem ser alguma coisa. trabalhado, né? Sim. Tem alguma coisa errada, né? Sim, Não porque, existe assim, ó, confiança. o casamento por si só é assim, ó. Quando a gente casa, a gente soma coisas boas, como também soma os problemas que vêm junto, entendeu? Porque eu tenho um problema, minha esposa também tem problema, então os dois problemas vão se juntar, porque querendo ou não, você é um só agora. Você vira numa, assim, né, numa analogia, um CNPJ. Entendeu? Sim, Né? Você vira um CNPJ. Então, se tudo for muito bem, sabe, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo besta. Tipo, olha, eu entrei num casamento, olha, eu tenho uma dívida de R$ 5.000 que eu preciso pagar e, pô, vamos sentar, vamos resolver. Por pior que seja os juros, por pior que seja o valor, não vou dizer que para tudo tem solução, mas pelo menos a gente, com informação recente, a gente consegue pensar e tentar resolver, assim, da melhor maneira possível, entendeu? Eu acho que com antecedência, quando a gente, é igual quando a gente vai fazer um exame e encontra uma doença no início, entendeu? Para resolver é muito mais fácil. A dívida é a mesma coisa, sabe? Ela se equipara a uma doença. Então, cara, se resolver no início lá, tudo vai ser mais fácil, entendeu? combinado não sai caro, né? Não é isso. E até, Hum, quando você falou da porcentagem, eu vi aqui, até achei o link, 46% dos casais brigam por questões financeiras. Você tem noção? Aí você coloca o restante aí né, da porcentagem que qualquer outro motivo, mas 46%, cara. Então, você entende que só a transparência, né, o tirar
o tabu de lado aí, vamos conversar, Sim. tentar resolver. Quantos casais não brigariam por conta disso? Gente, isso é, como o Vitor falou, é plantar, entendeu? É plantar, é regar a sua plantinha. Com certeza não vai fazer mal você conversar sobre isso no começo. É mil maravilhas? Claro que não, gente. Com certeza é uma história. São duas pessoas com jornadas e criações e vivências completamente diferentes e agora vocês estão tentando ali os dois entrar no mesmo trilho. Mas com certeza mal não faz. Converse com seu parceiro, fale sobre dinheiro, é importante. Vitor trouxe, é um CNPJ, entradas, saídas, obrigações, despesas. É isso, gente. Olha, posso dizer que essa conversa se estenderia, nossa, por muitos e muitos minutos. O nosso papo, né, para se preparar para o podcast foi o triplo. 3 horas. Vitor, muito obrigada por ter aceitado Eu te participar. agradeço. Seus insights são maravilhosos, toda a sua experiência também ensina muito pra gente, porque, claro que isso tem a ver com a vivência, né? Mas quando você tem lá seus 17, 18 anos, pensa que é o fim do mundo, né? Nossa, olha o que está acontecendo, mas também sou inconsequente. Se deu merda aqui, não deu nada, então eu vou continuar fazendo. Então, com certeza você compartilhar com a gente um pouquinho de como que é a médio a longo prazo essas escolhas que a gente faz hoje impacta, é maravilhoso. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Com certeza, assim, por todas as histórias, quem sabe temporadas, né? É A gente isso. teve a temporada 1 e vem a segunda, a terceira. E para você que está assistindo a gente aí do outro lado, espero que tenha aceitado os conselhos, as experiências, né? Nada mais como uma pessoa trazer aqui as próprias vivências para que a gente possa se identificar com as histórias dela. Os recortes desse episódio você encontra nas redes sociais, então no Instagram, Facebook, o YouTube Shorts, no TikTok, a gente está presente em todas elas, @organiza, eu tenho certeza que você vai curtir os conteúdos que tem por lá. E também não esquece de se inscrever aqui, é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como esse, continuar trazendo convidados com N experiências que eu tenho certeza que você vai se identificar. Vitor, muito obrigada mais uma vez. Audiência, obrigada a você até aqui. E é isso. Tchau, pessoal.